Continuamos, então, com as nossas programações do Jubileu no último domingo. Aliás, no sábado passado, nós fizemos uma programação aqui com a programação esportiva e de lazer recreativa, com a mocidade, com as crianças, com os adolescentes. Foi muito importante. Estamos também juntos aí com a SAF agora, no planejamento para a execução dessa atividade de ação social, que vai ser realizada lá em Mata de São João, mas que faz parte da nossa programação da comemoração dos nossos 25 anos. Então é isso aí. Igreja mais vazia hoje, né? Parece que por causa do domingo da eleição. Mas vamos então estudar a palavra de Deus com aqueles que fizeram-se presentes. Vamos cantar o hino 155, Castelo Forte. Hino 155, Castelo Forte. Pode começar
Vamos, nesse instante, aos cânticos espirituais. Aliás, desculpe, tem um Salmo 46. E nós vamos fazer a leitura desse salmo em uníssono. O título é Deus é nosso refúgio e fortaleza. Vamos então prosseguir com a leitura em uníssono. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Vamos aos cânticos espirituais. Louvado seja Deus por todas as bênçãos que Ele nos concede. Agradecemos pelo dia de hoje, por toda a provisão do Senhor. Obrigado, Jesus.
uma nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Deixar o rio do Senhor passar nas nossas vidas é a ação do Espírito Santo em nós. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. no início. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos por estar na tua casa para glorificar o teu nome nessa manhã. Te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de elevar a ti o nosso louvor, o nosso cântico e as nossas próprias vidas entregar nas tuas mãos. Obrigado por esse momento tão especial de louvor, que a nossa vida inteiramente possa se derramar na tua presença como um sacrifício de louvor também ao teu grande nome, porque o Senhor nos salvou.
Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te oramos e te agradecemos e louvamos o teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos abrir então a palavra de Deus para uma breve mensagem, se assim Deus nos conduzir, no Evangelho de João, no capítulo 8, e vamos ler desse texto de 1 a 11, cujo título é A Mulher Adúltera. Por ocasião desse mês, que é chamado Outubro Rosa, né, que é dedicado à preservação da vida das mulheres com relação ao câncer de mama, eu queria propor uma reflexão para os irmãos sobre esse episódio com essa mulher. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Essa semana nós ouvimos através das notícias divulgadas pelas agências internacionais de notícias que a iraniana Reyhan Jabari foi condenada ao enforcamento aos 26 anos de idade. Essa mulher, aos 18 anos, foi vítima de um estupro provocado por um médico que era funcionário do Ministério da Inteligência do Irã, e ela, para se defender, lutou com ele e matou ele com a faca. Então, passaram-se esses 7, 8 anos, onde ela foi julgada, e as autoridades iranianas, apesar de todo apelo das comunidades internacionais, alegando que ela fez isso em defesa própria, foi condenada ao enforcamento essa semana. Nesse episódio, uma mulher também está sob forte ameaça de morte. E
eu queria refletir com os irmãos e mostrar aos irmãos porque Jesus não autorizou o apedrejamento dessa mulher. Jesus, vou com os irmãos refletir que no entendimento de Jesus, aquele enforcamento, aquela condenação à morte não era justa. Também que a percepção dele é que as pessoas precisam de uma segunda chance, que o perdão é um caminho melhor que a condenação, e que Jesus tem uma alta valorização e estima especial pelas mulheres. Nesse episódio, para Jesus, eles tinham um objetivo ali, chegando, a Bíblia diz que no versículo 3, chegaram pessoas que conheciam profundamente a lei de Moisés e se aproximaram de Jesus para lhe propor uma situação difícil. Trouxeram uma mulher supostamente pega em adultério e apresentaram a Jesus com o objetivo de apedrejá-la. Eles usaram alguém que em uma situação de extrema fragilidade e que na realidade eles tinham outros objetivos com aquilo. Para eles, a vida daquela mulher não tinha valor algum. E ela poderia ser banalmente usada como um objeto para que eles pudessem colocar Jesus numa situação de dificuldade e terem do que acusar Jesus. Eles não estavam preocupados de nenhuma forma com a justiça. O versículo 6 diz que isto diziam eles, tentando para terem do que acusar a Jesus. Não importava para os fariseus e escribas se aquela mulher seria envergonhada ou até mesmo morta. Ela estava ali nas mãos deles era apenas mais uma mulher a ser usada como um objeto. Eles então, meus irmãos, trazem ali ela e alegam que a lei de Moisés mandava que ela fosse apedrejada. Entretanto, isso não era uma coisa justa, porque a própria lei de Moisés não diz que apenas a mulher seja apedrejada, e sim, a pessoa não comete adultério sozinha. A pessoa sempre, para cometer um adultério, comete um adultério com outra pessoa. E uma mulher, naquela oportunidade, se de fato tinha feito isso, ela ali deveria estar junto com ela um homem, para também ser apedrejado junto com ela. Jesus era contra a pena de morte. Então ele procurava uma forma de desconstruir a estratégia perversa dos fariseus, fazendo com que aqueles que estavam ali presentes ele encontrou uma forma de desconstruir a estratégia deles, fazendo com que aqueles que estavam ali presentes fossem acusados pela sua própria consciência. No versículo 7 diz que eles insistiam na pergunta. Então Jesus se levantou e propôs a eles
aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E aí no versículo 9 diz que, mais ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. As suas próprias consciências lançaram pedras sobre eles. Eles se viram então ali apedrejados pelas suas próprias consciências, e ao atirar pedras contra eles, eles começaram a sair daquele lugar. Porque alguém que é apedrejado não vai ficar esperando a pedra te atingir. E a única maneira de eles não serem atingidos pelas pedradas das suas consciências eram sair daquele lugar que apontava para a sua própria mente, para a sua própria alma, acusações, tornando eles também pessoas tão dignas de serem apedrejadas como aquela mulher. Jesus, na visão de Jesus, o valor da vida daquela mulher era o mais importante. E Jesus valorizava especialmente as mulheres, e fez isso em diversas oportunidades. Em primeiro lugar, Jesus tornou uma mulher a mais bem-aventurada de todas as mulheres, quando lhe concedeu o privilégio de, através dela, nascer, modificar a história da humanidade, vindo, através de uma mulher, reverter a situação que foi imposta para nós ali no Éden. Não só isso, mas Jesus também privilegiou as mulheres quando ele ressuscitou e apareceu primeiro a Maria Madalena e a Maria, a mãe de Tiago. Jesus, ele conversava com as mulheres, dialogava. Hoje parece que isso é uma coisa bastante natural, mas para aquela sociedade, naquele momento histórico, naquele contexto, conversar com a mulher podia parecer alguma coisa vergonhosa, porque a mulher era colocada como um ser humano, digamos que de segundo plano, de segunda estatura, menor que o homem. Em diversas oportunidades, Jesus conversou com mulheres que eram altamente discriminadas na sociedade judaica. A mulher samaritana, que não só era mulher, mas era também samaritana de um outro povo, e era uma mulher também com uma vida de pecado muito grande. Jesus conversou e dialogou também com uma mulher de outra nacionalidade, uma mulher sírio-fenícia, que pedia ali pela vida da sua filha. Enquanto os discípulos, que eram preconceituosos, diziam para aquela mulher: deixe o mestre, ele voltou e atendeu aquela mulher, porque ela foi uma mulher inteligente. Ela disse: até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos. E Jesus, vendo aquela fé daquela mulher, contemplou a fé. Assim como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, Jesus não teve nenhum preconceito para com ela, nem se moldou nos padrões da sociedade do tempo presente que ele vivia. Aquela mulher não podia tocar em ninguém por ter um fluxo contínuo de sangue. Alguém que fosse tocado por aquela mulher ficaria impuro. Mas a Bíblia diz que
quando ela tocou em Jesus, saiu o poder dele. Em alguns textos, em algumas traduções, diz que saiu virtude, saiu aquilo que é bom de Jesus e promoveu a cura daquela mulher. Ele não se considerou alguém imundo por ter sido tocado pela mulher que tinha fluxo de sangue. Jesus trabalhava também com as mulheres. Joana e Susana apoiavam o seu ministério. Maria Madalena foi uma pessoa muito importante na vida dele e dos discípulos. Marta e Maria eram suas amigas, conversavam, dialogavam com Jesus, discutiam, debatiam com Jesus. Marta questionava Jesus a respeito de comportamentos de sua irmã insatisfeita. E Jesus, com toda atenção para com elas, orientava e cuidava das mulheres. Não foi diferente com os apóstolos. Na igreja primitiva, houve uma valorização muito grande das mulheres. Várias mulheres são citadas por Paulo. Várias mulheres ensinaram as pessoas na igreja primitiva. Priscila e Áquila, o casal, eles tinham na sua casa uma igreja e eles ensinaram, chamaram Apolo para receber ensino da parte deles. Várias cooperadoras são mencionadas por Paulo, Evódia, Sintique e outras. Essas mulheres que serviam na igreja, que cooperavam, há palavras na Bíblia que colocam ela no mesmo patamar de serviço dos diáconos. E a igreja presbiteriana tem dialogado e debatido nos Supremos Concílios a respeito das diaconisas. Eu, particularmente, enxergo no Novo Testamento as mulheres fazendo esse papel. Porque é próprio das mulheres o serviço. As mulheres servem melhor do que os homens. E é isso que cabe àquele que trabalha na diaconia. As mulheres fazem diaconia sem o título de diáconas. Eu, se tiver a oportunidade de ir ao Supremo Concílio e essa proposta for debatida lá, terei muito prazer em votar favorável para que as mulheres exerçam a diaconia na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu penso e falo muitas vezes brincando, porque de fato, para o presbiterato não encontro um respaldo bíblico, mas se tivéssemos presbíteras, teríamos um conselho muito sensível e muito mais humano. Mas isso falo do meu próprio pensamento. Meus irmãos, Jesus tinha um cuidado especial para com as mulheres e considerava as mulheres tão importante como os homens, mesmo vivendo numa sociedade machista, paternalista, e que considerava a mulher como um objeto, algo que pode ser colocado ali para ser apedrejado apenas com o motivo de colocar uma pessoa em maus lençóis. Jesus não pensava assim. Jesus pensava que as mulheres eram especiais, tanto quanto os homens. Talvez ele considerasse que elas eram até mais especiais. Jesus fez com que as próprias consciências daqueles perversos fossem apedrejadas,
quem era pecador poderia, por acaso, atirar pedras em outro pecador? E aí, então, como eu já disse, ao serem atingidos por suas próprias consciências naquele lugar, eles saíram. Quem era mais velho primeiro, porque tinha mais pecados. Ninguém podia afirmar aquela mulher, ela era acusada de adultério, mas a pergunta que eu fiz mais cedo, aonde estava o homem com quem ela adulterou? Se era justo apedrejar ela, de igual modo também era justo apedrejar o homem com quem ela adulterou. E se de fato ela tinha adulterado. Meus irmãos, com relação a isso, quero dizer a vocês que nós, que somos cristãos, não podemos ser precipitados em querer fazer justiça. A precipitação em querer fazer justiça é um grande erro. A Bíblia diz: julgai com a reta justiça. Aquela mulher não foi ouvida, aquela mulher não pôde se defender. O caso era um caso extremamente obscuro, porque não trazia os fatos de uma forma clara, dando direito à ampla defesa àquela pessoa. Jesus também, o nosso Salvador, foi crucificado e condenado à morte injustamente. Nós não podemos condenar as pessoas injustamente sem saber a respeito de todos os fatos que envolvem aquela situação. Ao esvaziar aquela assembleia, Jesus se vê sozinho com a suposta pecadora. Ele podia, o único ali que podia apedrejar aquela mulher, uma vez que ele era o único ali que não tinha pecado. Ele falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, ele era o único que estava, digamos, habilitado a condenar aquela mulher à morte. Entretanto, a escolha de Jesus não é pela violência. A escolha de Jesus não é pela morte. Jesus escolhe o caminho do perdão. E isso nós precisamos exercer no nosso dia a dia. O caminho da segunda chance. A permissão para que aquela mulher possa reescrever a sua própria história, tomar um novo rumo, tomar um novo direcionamento. Às vezes, apedrejamos as pessoas que estão próximas de nós. Não olhamos que nós também somos falhos, que nós também somos pecadores, que nós também somos cheios de erro e não queremos dar a segunda chance. Porque, supondo que ela tenha cometido adultério, até o adultério pode ser passível de perdão. O adultério é uma coisa lastimável, uma quebra de contrato. É o único motivo claro na Bíblia pelo qual Jesus aprova, concede que aconteça o divórcio entre o casal. Mas até o adultério pode ser perdoado. O caminho do perdão é o melhor caminho. O caminho da segunda chance é o melhor. O caminho de permitir a pessoa
escrever e reescrever a sua história de mais uma oportunidade, é mais excelente. É o caminho do amor, é o caminho de Deus, é o caminho daquele que pode condenar, mas escolhe dar a sua própria vida para salvar, para perdoar, para receber os seus filhos com amor. Meus irmãos, eu quero lembrar a vocês e a mim também, que todos nós que mudamos a nossa vida para seguir a Jesus, temos um passado que nos condena. Não é verdade? Se a gente não lembra disso, os nossos colegas e amigos de trabalho e da sociedade não nos cansam de lembrar. Eles dizem: fez e aconteceu, agora diz que é crente. Não é verdade? Nós, meus irmãos, como aquela mulher, tivemos também uma chance de escrever nossa história de novo. Nós tivemos uma chance de reescrever, de começar de novo. Na realidade, Jesus sempre nos dá essa oportunidade. Em várias oportunidades na nossa vida, nós deslizamos, nós erramos, nós cometemos pecado, voluntária, involuntariamente. E Ele sempre está ali, dando a oportunidade de ir falando aquilo que Ele falou para aquela mulher. Nem tampouco, nem eu tampouco te condeno, versículo 11. Vai e não peques mais. Essa também deve ser a nossa atitude para com o nosso irmão. O perdão é um caminho mais excelente. Amém? Então observe. Meu escrito aqui, uma parte, né? Que eu escrevi aqui para falar com vocês, uma parte. Mas aqui desse lado, tem meu nome aqui embaixo, ó. Vocês não estão vendo, mas foi personalizado isso aqui para mim, Gustavo. E o que é tem nessa folha aqui? Ela está como? Como é que a gente diz dessa folha? Ela está em branco. Então, nós podemos reescrever nossa história e devemos permitir que os nossos irmãos, nossos amados, o nosso próximo, também reescreva a sua história através do perdão. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Vamos então fazer uma oração final e vamos estar despedidos para o culto hoje à noite. Vamos celebrar o Senhor da vida, o Senhor que ama e que cuida e que valoriza profundamente as mulheres e que está pronto para dar uma segunda chance a todo aquele que sinceramente se arrepende e se achega a Ele. E nós, como espelhos desse Senhor e Cristo, também devemos agir da mesma forma. Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Ela é rica, ela nos ensina. Ela, meu Deus, mostra como o Senhor ama e valoriza a vida humana. Deus, nós te somos gratos, porque o Senhor deu valor à nossa vida. O Senhor nos valorizou de uma forma inestimável, porque nós não merecíamos, Senhor. Nós de fato fomos achados pecadores, mas o Senhor nos deu uma segunda chance. E nós queremos que nos ensine também, ó Pai, a dar às pessoas
uma chance de fazer melhor, de reescrever a sua história, de traçar um novo caminho, de, meu Deus, andar no caminho que leva à salvação, no caminho proposto pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a apoiar, a sustentar, a suportar essas pessoas que muitas vezes estão numa condição de fraqueza, de fragilidade, e que não precisam que a última coisa que precisam é ser apedrejadas, mas que precisam do nosso amor, do nosso amparo, do nosso sustento, do nosso apoio, para poder seguir adiante e escrever a sua vida, escrever uma nova história na sua vida. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, e à noite estaremos aqui para louvar e adorar ao nosso Senhor.